boa noite a todos. Estamos recebendo hoje Vitélio Brustolin, filho de militar de uma funcionária pública, saiu de Erechim há cerca de 20 anos. Hoje, volta para cá visitar parentes e amigos, com pós-doutorado pela Harvard University, onde também é Research Scientist. Bom, enfim, é professor adjunto também da INEST, da Universidade Federal Fluminense, entre outras atribuições que melhor o senhor falar do que eu ficar descrevendo, porque se eu fosse ler todo o currículo do Vitélio, a gente ia ficar aqui até tarde. Boa noite, Vitélio, seja bem-vindo. Boa noite, Salos, boa noite, telespectadores. Muito obrigado. Às vezes eu olho para o meu currículo e penso, nossa, quem será essa pessoa aqui? As coisas foram acontecendo e... eu sou cientista lá da Harvard, eu leciono aqui na UF, como você falou, que é uma universidade grande no Rio de Janeiro, então eu passo uma parte do meu tempo, a partir desse ano eu comecei a passar uma parte do meu tempo no Brasil, antes estava direto nos Estados Unidos. Eu sou consultor da Presidência da República do Brasil, isso começou lá em 2014, mas eu acho que, acima de tudo, eu sou um rapaz dessa terra, que eu continuo sendo a mesma pessoa e fico muito feliz por isso. A minha mãe fica feliz porque quando eu venho para cá, eu vou pescar com os meus amigos e cumprimento todo mundo, falo com todo mundo, ela fica assim, nossa, meu filho estudou, mas ele é a mesma pessoa. E eu fico muito feliz que seja assim. Com que frequência tu consegues vir a Erechim, especialmente? Fazia 5 anos que eu não vim em Erechim. Esses últimos anos foram muito complicados, muito complicados. Eu passei de 2017 até o final de 2019, eu não vim ao Brasil. Eu estava direto, foi muito complicada a pesquisa que a gente estava produzindo, as aulas que eu estava dando em Harvard, e me consumiu um tempo surreal. Então eu não consegui. A minha mãe, por outro lado, foi 2 vezes para lá. A levei a Nova York, né, eu estava morando em Boston, adorou a primeira ida, na segunda ida ela foi com o Itacir, que hoje é meu padrasto. Então eu acho que acabei contribuindo para o casamento deles, que aconteceu depois da saída deles para lá. Isso também é importante. Eu vejo aqui que teus estudos eles tratam de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento científico e tecnológico dos países, como nós conversávamos. Este material aqui eu havia produzido, né? Uma entrevista que a gente já havia encaminhado e agora está tendo a oportunidade de fazê-la ao vivo. O senhor estava nos Estados Unidos, eu no Brasil. E também tu tens um foco e tu fizeste um trabalho muito importante referente à questão, especialmente aqui no Brasil. Tu constataste em seus estudos de pós-graduação que o orçamento da defesa do Brasil é o 3º maior da União, atrás da Previdência Social e Saúde, apesar do Brasil não participar de guerras há décadas. Não sei se tu tens a possibilidade de responder, mas eu gostaria de saber para onde é que está indo esse dinheiro. E o senhor entende que ele está sendo bem empregado? Bom, eu vou começar essa do início, então. Quando eu fui fazer o mestrado, me interessava entender o orçamento de defesa do Brasil. Na época, eu chamei a minha dissertação de Abrindo a Caixa Preta. O nome dela é Abrindo a Caixa Preta, o desafio da transparência dos gastos militares no Brasil. E essa dissertação nos deu uma dimensão de como era esse orçamento. Na época, a transparência pública não era tão eficiente, ainda não é, mas na época era pior. Então, nós descobrimos o seguinte: o 3º orçamento da União, da defesa, né? Então ficava atrás de Previdência Social e Saúde, ainda ficava bem à frente da educação, o que por si só não é um problema, mas a utilização dele era muito mal feita, ainda é. Então 80% desse orçamento grande é destinado à folha de pagamento, desses 80%, 63% vai para inativos e pensionistas. Sobra 13% para custeio e 7% para investimento. E sempre que há um contingenciamento, e isso acontece todos os anos, ele ocorre na despesa não primária. A folha de pagamento é a despesa primária. Então, o corte acontece na manutenção dos equipamentos e das instalações e na parte de investimentos, que é a parte mais importante para um país que almeja um lugar ao sol. Dessa constatação, então, quando a dissertação saiu, me deu um entusiasmo muito grande pela ciência. Na época eu era concursado no Rio de Janeiro, na Casa Civil do Rio de Janeiro. Me deu uma sensação de reconhecimento, porque a minha pesquisa, eu era ainda muito jovenzinho, tinha 20 e poucos anos, a minha pesquisa saiu, foi a manchete principal do Globo, do jornal Globo de domingo, que é o maior jornal do país.
ganhou vários minutos na televisão, e tudo que foi emissora, as maiores revistas do país, todo mundo repercutiu o meu estudo. E eu tinha uma dívida, que eu ainda tenho, de gratidão para com o Brasil. O Brasil pagou o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado. Este país financiou os meus estudos. E eu acho que contribuir para o país trabalhando não é nada mais do que a minha obrigação. Afinal de contas, foi um investimento na minha carreira. Uhum. Então, eu comecei a olhar para os Estados Unidos para entender como os Estados Unidos executam o próprio orçamento de defesa. Você sabe que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é o maior do mundo, mas na previsão orçamentária ele é o terceiro dos Estados Unidos. Fica atrás de Previdência e Saúde. Ele se torna o maior porque existe um orçamento discricionário do presidente da República que injeta 17% do seu próprio recurso. O orçamento dele é 17%, desses 17%, ele injeta 58% tradicionalmente para a defesa. Isso infla o orçamento de defesa dos Estados Unidos e o torna o maior daquele país e o maior no mundo. Sim. O que acontece? Os Estados Unidos, né, quando estava acontecendo a Segunda Guerra, eles começaram a desenvolver algumas tecnologias com indústrias nacionais e com universidades locais a pedido do governo. Então, uma dessas tecnologias começou porque Einstein, um dos cientistas mais brilhantes da história, uma das pessoas mais brilhantes que já nasceram neste planeta, um pacifista, refugiado nos Estados Unidos da Segunda Guerra, fugindo dos nazistas, escreveu para o presidente americano dizendo, olha, ou os Estados Unidos começam a produzir uma arma nuclear, ou os alemães o farão, porque eles já estão enriquecendo o urânio. E note que Einstein tinha produzido a teoria da relatividade e é claro que ele não imaginava que uma teoria brilhante como aquela poderia desencadear uma arma atômica. Mas uma das externalidades da pesquisa da relatividade, do efeito da E igual a mc ao quadrado, do efeito dessa fórmula, é o uso da energia nuclear como uma bomba. Então começa ali o Projeto Manhattan. Em 1945, o Projeto Manhattan gera as bombas nucleares que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Ali também desencadeia o fim, os nazistas estavam perdendo, então as bombas fizeram com que o Japão se rendesse imediatamente. Inclusive, a guerra na Europa já havia acabado um pouquinho antes, ali em maio, foi agosto, né? Isso. Aí tem várias questões, o termo de rendição, o imperador japonês tem que dizer que ele não era um deus, o que para uma cultura como a japonesa, que inclusive tem uma religião baseada naquela cultura, que é o shintoísmo, foi uma grande reviravolta, mas enfim. Nesse momento histórico, o presidente dos Estados Unidos pede para o chefe do departamento de pesquisa do país, que seria o equivalente ao CNPq nosso, que na época era o Vannevar Bush, pede para o Vannevar Bush como que os Estados Unidos poderiam, em momentos de paz, ter o mesmo desenvolvimento tecnológico que tiveram durante a guerra e manter esse ritmo de desenvolvimento tecnológico. Então, o Vannevar produz um relatório chamado Science the Endless Frontier, né, Ciência Sem Fronteiras, que no fim acabou sendo o nome de um programa educacional nosso aqui no Brasil, dando algumas diretrizes para o presidente americano. Isso é a base da minha tese de doutorado. Então, veja, desse relatório, desse modelo de inovações, surgem tecnologias que nós, como civis hoje, usamos. Então, o computador eletrônico, a internet, a fibra ótica, o telefone celular, o avião a jato, forno micro-ondas, GPS, medicamentos bactericidas, máquinas de controle numérico, roupas à prova de fogo, contra fogo, tênis anatômico, transistor, drones, né, que aqui no Brasil nós chamamos de vantes, né, de veículos aéreos não tripulados. Tudo isso sai de um contexto militar, a coisas feitas para uso militar, e passa para uso civil, com aplicação no mercado e pagamento de royalties para as universidades. Mas, Vitério, claro, observando que o orçamento de um país é bastante diferente do outro, mas a gente coloca no mesmo terceiro lugar os gastos. Por que os Estados Unidos conseguem, digamos, entre aspas, eu posso ter divergência quanto à ideia final, mas por que ele consegue gastar melhor do que o Brasil, o orçamento que ele investe na defesa,
numa comparação conosco? Não sei se seria possível dizer que gasta melhor. No sentido de trazer mais resultados. Eu sou contra guerras, por isso eu não consigo dizer que isso seja melhor. Mas... Veja, ninguém é a favor de guerras, né? Existe uma máxima que é: se queres paz, te preparas para a guerra, né? Agora, eu vou responder essa da guerra antes de responder a sua pergunta. Os russos, os soviéticos, na época, começaram a desenvolver a sua própria arma nuclear. A previsão da CIA é que eles fariam isso em 1952. Eles fizeram a bomba em 1949. Eles anteciparam a criação da bomba deles. Antes deles terem concluído a sua própria arma nuclear, von Neumann, que é o criador da teoria dos jogos, que é uma teoria usada tanto para a ciência política quanto para a economia, sugeria ao presidente americano que explodisse a União Soviética. Ele disse: olha, todos os cálculos que eu fiz aqui, a matemática, a minha teoria, a ciência, demonstra que o melhor momento é agora, porque eles não têm como revidar. Porque qual o problema de uma arma nuclear, Saulo? O problema não é você lançar a primeira. O problema é o contra-ataque. Porque se você dá tempo para o contra-ataque, ou se você deixa o contra-ataque acontecer, você destrói o outro país e o seu também. Então, um ataque, uma guerra nuclear, que é uma coisa que nós nunca tivemos, graças a Deus, o problema dela é o seguinte: no primeiro ataque que você fizer, você tem que destruir todos os locais lançadores de mísseis balísticos que possam te contra-atacar. E isso tem um problema, porque muitos desses locais não estão em terra, estão em submarinos que você não sabe em que local se posicionaram. Se você olhar para o nosso globo, você vai ver que Rússia hoje, na época União Soviética, e Estados Unidos fazem a fronteira no Estreito de Bering, mas que o Círculo Polar Ártico é pura água. E aquilo ali é um território de guerra. Então, na verdade, o equipamento de defesa você tem para não usar. Você tem o equipamento para dissuasão. É por isso que nós, nesse país, desenvolvemos um submarino de propulsão nuclear, por exemplo, que é para que outros países saibam: ó, é melhor a gente não cutucar o Brasil, porque, afinal de contas, eles têm como se defender. Houve um momento em que se questionou se isso seria necessário. Note, por exemplo, em 82 nós tivemos a Guerra das Malvinas aqui, que os britânicos chamam de Guerra das Falklands. Eles chamam as Malvinas de Falklands. Nesse momento, os argentinos tinham equipamento francês. Os franceses se recusaram a dar os códigos de arma para os argentinos. Os Estados Unidos não defenderam a Argentina. O nosso pacto de defesa continental, a Organização dos Estados Americanos, nada disso foi superior ao pacto da OTAN. Afinal de contas, os Estados Unidos também têm um pacto que foi feito na Segunda Guerra para combater o Pacto de Varsóvia, feito pelos soviéticos, de defesa mútua. Ou seja, para quem diz: olha, por que a gente precisa disso, afinal de contas nós estamos debaixo da asa dos americanos, a resposta é: isso já aconteceu antes e não deu certo. Tá? Este aqui é um país continental, os equipamentos eles têm usos múltiplos, tem coisas que você pode dizer: isso aqui foi feito exclusivamente para explodir. Se você pensar num míssil, por exemplo, para que serve um míssil? Para explodir. Sem os mísseis a gente não teria foguetes e nunca teria ido à Lua. Não existe uma fronteira entre a tecnologia que é boa ou ruim. Para começar, não existe tecnologia boa ou ruim. O uso é o que... Você pode construir um avião que vai te levar para a Polônia, como vai acontecer agora, nesses dias que você está indo para lá. Amanhã. E você pode pegar esse avião e jogar contra prédios. O mesmo caminhão que você usa para transportar comida e medicamento, você atropela pessoas na França em atentados terroristas, como aconteceu agora. Não é a tecnologia que é boa ou má. Nós somos bons ou maus. Mas por isso que eu falo do emprego dela. E volto. Por que os Estados Unidos conseguem ser mais assertivo, talvez? Eles estão voltados a algo com uma busca de um retorno mais apropriado à comunidade, aos interesses deles do que os nossos. E acrescento, da tua pesquisa lá atrás até hoje, o que mudou em relação ao investimento, ao gasto no nosso aparato de defesa aqui do Brasil? Melhorou, qualificou o gasto ou não?
São duas perguntas complexas. Vou começar pela primeira. Os Estados Unidos, se você pensar na Guerra do Vietnã, não são eficientes. Eles criaram armas muito poderosas e quando foram combater um país pequeno que tem uma floresta tropical, perderam uma guerra contra táticas de milícia e guerrilha. No chão, né? Nem sempre a tecnologia é a resposta para tudo. Agora, por exemplo, um drone matou Soleimani, o general iraniano. Esse drone não estava sozinho, tinha alguém com joystick controlando ele. Em Atlanta? Não sei exatamente onde foi a base militar, mas isso já foi motivo de pesquisa sobre o efeito que causa na cabeça das pessoas que bombardeiam um vilarejo com um drone e depois vão almoçar com a família. Existe pesquisa sobre isso. Sobre só um detalhe, daí tu volta em 1917, na Primeira Guerra, o cara também dava tiro, sabe? Ele matava também. Só mudou um pouco a forma de produzir. Claro que na Segunda Guerra, os soldados alemães, eles piravam também porque eles tinham que matar milhares no tiro, olhando muitas vezes para o cara. Aí as câmaras de gás facilitaram um pouco a vida. Então, a tecnologia é usada de um jeito ou de outro. Neste caso, o drone para matar, como se matava lá atrás. Se a gente voltar, já se matava muito antes. A Primeira Guerra, vamos começar daí. A Primeira Guerra ela é um marco, né? Ela não era chamada de Primeira Guerra quando aconteceu, ela era chamada de guerra. A Grande Guerra, ou a Guerra Sangrenta. Então ela começa com todo mundo de pé, com mosquetes e pólvora preta, aquela pólvora que cega, olhando para trás. Só que já neste momento, que é uma herança das guerras europeias, ainda uma tática parecida com as guerras napoleônicas, que acabaram em 1815, e aí já tinha sido havia um século de distância disso. No primeiro momento em que homens montados a cavalo invadem acampamentos na Primeira Guerra, do outro lado, na linha das árvores, tem uma metralhadora. E homens montados em cavalos são alvos. Então a guerra começa de pé e sobre cavalos, todo mundo vai para o chão, eles começam a cavar trincheiras. As trincheiras é necessária a contratação de mineiros para romper as linhas inimigas, ou seja, você vai cavando por debaixo da terra para sair do outro lado da trincheira e acabar com a linha logística de suprimento de munição e alimentos. Então, são contratados mineiros para isso, veja só. A guerra na trincheira é miserável, as pessoas sofrem muito, começa a ser usado gás venenoso para combater a trincheira, então muita gente perdeu a visão ali. E a trincheira só é superada com a implementação do bombardeio aéreo. O avião era um equipamento civil, ou seja, foi uma coisa que era feita para voar, foi empregada para a guerra, um efeito contrário, e são desenvolvidos novos canhões de assalto que depois vão gerar os primeiros tanques de guerra. Então, veja, essa evolução da tecnologia, como você leu muito bem, ela sempre foi cruel. Não é ali que ela começa a ser cruel. Claro, né? Claro. Já era cruel lá atrás, veja. Se você pensar em como Napoleão invadiu a Rússia, por exemplo, na época era a Prússia, ele foi incendiando todas as casas até chegar em Moscou, e os prussianos foram negando o combate às tropas francesas. Napoleão vai matando tudo, vai matando todos e queimando tudo. Quando ele chega em Moscou, ele toma a cidade e não tem confronto, e aí vem o inverno. As tropas francesas vão recuando e saindo do território russo e vão morrendo no caminho. E Napoleão perde o exército dele para o tempo, para o inverno. E não tinha onde se abrigar porque ele tinha queimado tudo. Então, só para responder essa questão da crueldade, as guerras sempre foram cruéis. Isso é um ponto. O outro ponto é a eficiência. Os Estados Unidos são eficientes porque precisam. Tá? Então, veja. Ainda bem que aqui na América do Sul nós temos um contexto de relativa paz entre vizinhos, entre países. O nosso contexto geopolítico é muito mais tranquilo do que diversas outras regiões do mundo. Olha para o Oriente Médio, olha para a região que circunda a Coreia do Norte. Se você pensar que os norte-coreanos lançam mísseis sobre as águas do Japão, imagina isso acontecendo aqui no Brasil. Eu imagino que mesmo você, Salus, ficaria revoltado com isso. Então a questão é, primeiro, o Brasil é pacífico, o que não significa que isso sempre vai ser assim, tá? Segundo... Só um parênteses, é bom para o Brasil ser pacífico? Mas é claro, quem quer ter guerras? Os Estados Unidos se transformaram em uma máquina de guerra. É uma guerra atrás da outra.
Se você pensar no que foi o Afeganistão, a guerra do Iraque, isso gera transtornos. A guerra do Iraque, a queda do Saddam, desenterrou, fez nascer o Estado Islâmico, porque o Saddam combatia no norte do Iraque. Hoje que nós chamamos de terroristas eram guerrilheiros. Tá? Então, veja, isso gera consequências, tá? E é uma máquina de guerra. Essa provocação ao Irã agora, o Soleimani, o Trump tinha dito que o Obama ia fazer isso lá na reeleição do Obama. Eu estava nos Estados Unidos na reeleição do Obama. Tuitou como de costume. Ele acabou fazendo. Tá? Tu acha que foi uma jogada política ou uma jogada estratégico-militar? Não são excludentes, foram as duas coisas. Tá? Tem requisitos que poderiam ter sido cumpridos ou deveriam de direito internacional e não foram. Ele descumpriu o direito internacional. Veja, eu trabalho nos Estados Unidos, então esse é o tipo da pergunta que eu não vou responder diretamente. Eu vou dizer, olha, existem princípios de direito internacional que deveriam ter sido cumpridos, porque afinal de contas existe um tribunal penal internacional, existem acusações de pessoas. Por outro lado, o Soleimani estava no Iraque com dinheiro do governo iraniano numa missão não oficial. Como é que funciona isso? Que um general vai para outro país numa missão não oficial usando recursos do governo. Então existem duas questões aí. Tá? Mas então, veja, não há nada que evite que o Brasil seja muito eficiente. Pelo contrário. E voltando então, tu achas que da tua pesquisa até hoje melhorou a eficiência do nosso gasto? Em algumas coisas sim. O projeto do submarino nuclear, ele está aí desde 79, né? É um projeto de Estado. Tá? Então ultrapassou vários governos. A previsão é que seja entregue em 2000, na década de 2030. O acordo do Gripen é muito interessante com a Suécia. A Suécia não é um país membro da OTAN, como você deve saber. Os suecos priorizam muito esse acordo. Eu conversei com várias pessoas, vários cientistas e pessoas das empresas suecas, principalmente a Saab. Então, isso é 1% do PIB deles, esse acordo deles conosco. Tá? É muita coisa. Para eles, a Suécia é um país muito menor que o nosso. Eles têm um bom parque industrial, grandes empresas, veja a Volvo, por exemplo. Uma interessante qualidade de vida, índices altos de felicidade, mas economicamente a relevância deles... É até curioso você falar em qualidade de vida, porque a Erechim é uma cidade com uma ótima qualidade de vida, uma das melhores do país. Né? Se eu não me engano, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, é a segunda mais segura do Rio Grande do Sul. Que é uma coisa... Há dados estatísticos que mostram. E o clima na Suécia, assim, a temperatura não é das mais agradáveis. Mas é interessante, a Escandinávia, em regra, eles têm em Noruega ali o pico de felicidade. Deve ser outros elementos que não só o clima, né? Porque eu também não gosto de frio, tá? Vamos combinar. Mas... eu vinha pegando menos 30 graus em Boston, com sensação térmica de menos 50 e 1 metro de neve, com o sol se pondo às 4h15 da tarde, eu posso te falar. Erechim é frio, mas tem coisas muito piores. Tem. Mas, veja, então... O Brasil melhorou em algumas coisas e outras não. Tá? A gente pode melhorar muito ainda. E eu não, assim, quando eu falo que o orçamento de defesa do país é grande, eu estou dizendo que o orçamento de defesa do Brasil poderia ser melhor utilizado. Isso, essa é a questão. Né? Nós precisamos do equipamento. Esse país aqui é metade de um continente. Nós somos 50% da América do Sul. A gente precisa ter satélites, a gente precisa ter embarcações, a gente precisa ter aviões. A gente não... E fora que aqui no nosso país... Diferentemente de outros países, as Forças Armadas, em alguns locais, têm poder de polícia. Veja, na faixa de fronteira, por exemplo, 150 quilômetros da faixa de fronteira, as Forças Armadas têm poder de polícia. As operações de garantia da lei e da ordem, garantidas pelo artigo 142 da Constituição, é o emprego das Forças Armadas para a segurança pública, que são duas coisas diferentes. A defesa nacional é uma e segurança pública é outra. Para quem veio de fora... e não conhece o Brasil, tem a impressão de que nós estamos usando os militares contra os civis, e não é o caso. Ou não deveria ser, pelo menos. Você garantir a segurança pública em situações de grave conflito, como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, não é ou não deveria ser o emprego dos militares contra os civis. Bom, a gente está se aproximando do final. Eu penso em fazer um pinga-fogo, tá? Perguntas objetivas, o senhor, dentro da possibilidade, responda, enfim. Tu achas que o governo Bolsonaro, pela proximidade que ele tem com os militares, pela afinidade, pela raiz dele,
vai conseguir dar um olhar um pouco mais cuidadoso à defesa e nesse aspecto nós vamos avançar? Essa é uma pergunta complicada porque eu sou um cientista e sou consultor da presidência, não do governo, tá? Então, eu vou responder com o que já aconteceu. 2019 não evidencia isso. O orçamento foi contingenciado e a execução orçamentária não foi das melhores. Estados Unidos e Coreia do Norte vão chegar a um entendimento, ou o Kim Jong-un, de fato, ele pode, mais do que ladrar, fazer algo? O problema da Coreia do Norte é a China e a Rússia, que alimentam a Coreia do Norte. E o Kim Jong-un, ele joga para o público interno dele. Então, ele controla a imprensa, controla toda a informação que vai para as pessoas, e muito dessa provocação toda é para acalmar a plateia interna dele. O Trump está usando isso politicamente e o Kim Jong-un também. Até onde o Putin vai? Tu viste que na semana ele já está há 20 anos no poder e depois ele quer ficar para sempre, pelo jeito. A Guerra Fria pode-se dizer que acabou, ou ainda há essa animosidade, ou de repente a Rússia foi substituída pela China no aspecto de quem pode mais? Se você for à Polônia agora e perguntar para algum russo que mora ali perto se a Guerra Fria acabou, ele vai rir. Eles não acham que acabou. Eles têm raiva do Gorbachev porque acabou com a União Soviética. O Putin vai até onde ele quiser. Ele está aí há muito tempo, o primeiro-ministro dele agora saiu e ele vai ficar até quando quiser ou até quando puder. E tu achas que a China tem o poder de substituir? Porque poderio bélico eles têm e econômico também. Como é que está esse jogo político hoje? Xi Jinping ganhou uma extensão para o governo dele, os chineses deixaram ele ficar, eles gostam muito dele. Eles têm um sistema econômico misto, é um capitalismo de Estado, vamos chamar assim, né? É muito difícil dizer que a China é comunista hoje, porque eles, inclusive, procuram o que há de mais capitalista, que é a não taxação de produtos na exportação e importação. O Trump diz que eles fazem as taxações desvalorizando a moeda, o yuan. Não acho que seja substituta da Rússia, eu não acho que sejam questões excludentes, sabe? Cada uma vai ter a sua relevância. A China investe muito no Mar do Sul da China, tem as Nine Dash Lines ali onde eles foram no mapa e fizeram 10 linhas e disseram, isso aqui é tudo nosso. E aí eles investem muito em submarinos e eles estão aterrando ilhas, porque quando você aterra uma ilha, você tem todo o território marítimo ao redor da ilha. A plataforma continental, a área de exploração exclusiva, você fica com tudo isso. Então eles estão aterrando pequenas ilhas e fazendo aeroportos lá. É mais barato do que construir porta-aviões, tá? É um cenário geopolítico que envolve diversos atores. Não é mais um mundo bipolar, é um mundo multipolar. E como você deve ter notado, quando os Estados Unidos começaram a ficar com pouca paciência com a Coreia do Norte, eles foram pressionar a China e a Rússia. A escalada, agora está calmo nos últimos dias, mas é possível que volte a escalar a tensão entre Estados Unidos e Irã, e o Irã se ataca mesmo, né, no bom popular aqui, se atraca mesmo para cima dos Estados Unidos, ou tu achas que não vai ter aquele revide, em que pese ele já tenha manifestado aquela primeira ação de revide, no enterro do Soleimani, no dia do enterro, mas tu achas que vai além daquilo? Eles chamaram isso de vingança, eles querem vingança. Sim. Mas quem falou isso foram os religiosos. Os políticos dizem que a vingança deles vai ser expulsar os Estados Unidos do Iraque e o bombardeio àquela base militar, segundo os políticos, foi isso, foi o suficiente. O Khamenei tem outra visão, ele ainda aquilo é uma teocracia, tá? É diferente, a gente não pode analisar o Irã com os nossos valores locais, tem que entender o que acontece ali. O problema é o seguinte, Israel tem 200 bombas atômicas. Israel e Estados Unidos são grandes aliados. Não adianta você, como eu te expliquei antes, não adianta você ter uma bomba atômica. Se você vai lançar uma e no momento seguinte vai ter uma chuva de 200, você se matou. Ou seja, o Irã tem que calcular bem o passo que ele vai dar. O Irã está, assim, segundo eles, ou segundo a política que eles fazem para o público interno, que é sempre importante que se entenda, isso são discursos políticos, sim, o Irã vai retomar o programa nuclear deles assim que esse acordo for todo rasgado e queimado, que é o que parece que vai acontecer. Voltando e encerrando, porque tu também és, para quem não sabe, advogado e jornalista.
Tu sente saudade de jornalismo? Ou hoje o que tu faz enquanto professor, enquanto pesquisador, te completa por inteiro? Nossa, me completa por inteiro é um conceito filosófico amplo. Não, eu acho que a gente tem muitas vidas nessa vida, né? Durante um tempo eu senti falta do jornalismo. Hoje o jornalismo é outra coisa. Os jornais são outra coisa, a TV não é o que era quando eu trabalhava nessa área há quase 2 décadas. Eu gosto muito da ciência, eu gosto muito de ser cientista, eu gosto muito de lecionar, eu gosto de ver os meus alunos aprendendo e usando o conhecimento de uma forma positiva. Eu acho que isso hoje é tão recompensador que eu não deixaria de fazer isso, mesmo que eu tivesse uma outra atribuição. Eu ainda gostaria de continuar ensinando e escrevendo meus artigos científicos. A ideia é seguir essa tua jornada lá ou o senhor pensa em voltar ao Brasil? Eu tenho que passar um tempo no Brasil todos os anos porque eu sou concursado aqui, né? Na Universidade Federal Fluminense, no INEST, o Instituto de Estudos Estratégicos, eu sou concursado e é um emprego para a vida toda, que é um emprego maravilhoso, com pessoas incríveis, eu gosto muito dali, as pessoas me tratam muito bem, com respeito, eu sou o professor mais jovem do programa, o que me dá eu fico feliz de ver pessoas, o Eurico, por exemplo, que é o meu diretor, está com quase 80 anos e ele me trata de igual para igual e eu acho isso incrível que o conhecimento crie esse respeito mútuo entre nós, porque evidentemente ele sabe muito mais que eu, viveu muito mais, aprendeu muito mais, produziu muito mais. Eu espero chegar na idade dele com um pouquinho do que ele fez. Eu gosto muito do Brasil, dos brasileiros, eu gosto disso. Então, eu vou continuar fazendo a minha ciência, que é internacional. Eu escrevo em inglês, eu leciono em inglês nos Estados Unidos. Mas eu não quero tirar o meu pé do Brasil. Eu amo ser brasileiro, eu amo ser gaúcho e ter nascido aqui em Erechim. Então tá, esse foi Viteros Brussolin. Obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo. Um grande abraço, eu volto sempre. Obrigado.